Vamos reservar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Lei de Deus e o Fruto dos Pensamentos. Um pensamento pode realmente ser visto como algo de grande importância. Seja bom ou ruim, tudo começa com nossos pensamentos, não é mesmo? Portanto, maus pensamentos, no fim, levam a maus resultados. Bons pensamentos, relativamente falando, levam a bons resultados, não é? No Antigo Testamento, Deus nos deu a lei através de Moisés, conhecida como a Lei de Moisés. No Novo Testamento, Ele nos revelou a lei da nova aliança através de Cristo. Já que é um presente de Deus para a humanidade, é natural crer nela e segui-la, a considerando como algo dado para o nosso benefício futuro e boa vida. Porém, as pessoas frequentemente pensam abandonar primeiro a lei de Deus. Elas dizem, mesmo que não aguardemos, não podemos apenas chamar Senhor, Senhor. Porém, quando fazem isso, Deus já explicou através da Bíblia que virão desastres, maldições eternas e punição a eles. Então, devemos acreditar de acordo com os ensinamentos da Bíblia que Deus nos deu, certo? Alguns podem se perguntar, por que essas coisas acontecem na minha vida? Por que essas coisas ocorrem? Todo resultado tem uma causa, já que cada semente plantada está destinada a produzir resultados como este. A partir de agora, devemos eliminar todos os maus pensamentos de dentro de nós, sempre nutrir o amor por Deus, nutrir a esperança pelo reino dos céus e abrigar a determinação e a resolução de seguir absolutamente todos os ensinamentos ordenados por Deus. Sem essa determinação e compromisso, não podemos esperar que bons resultados aconteçam. Hoje, comecemos com as palavras do livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 18. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto. Em outras palavras, os desastres são resultado do quê? Dos seus pensamentos. Não importa o que eles pensaram, esse desastre foi o resultado de seus pensamentos. Então, quais eram os pensamentos daqueles que receberam o desastre? Vamos continuar vendo. Foi o próprio fruto dos seus pensamentos, porque o que eles não fizeram? Não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. É a lei da salvação, a lei da vida e a lei do perdão dos pecados que Deus estabeleceu para toda a humanidade. É realmente surpreendente que eles tenham até considerado rejeitar os regulamentos que contêm a graça de Deus. A Bíblia nos desperta para o fato que o pensamento de que é aceitável desobedecer à lei de Deus acabará resultando em desastre. Irmãos e irmãs, o sábado que guardamos hoje não é apenas um dia comum. Até os anjos e os seres espirituais no céu desejam guardar o sábado, mas este é um privilégio e uma graça concedidos apenas a nós por Deus. Assim, a lei da nova aliança, a lei de Cristo que nos foi concedida, é realmente importante para nós. Vejamos Isaías, capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Qual é o motivo? O que eles fizeram? Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna.
No livro de Jeremias, capítulo 6, vemos que eles enfrentaram desastres porque abandonaram a lei de Deus. E Isaías, capítulo 24, nos diz que eles desobedeceram às leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança perpétua. Então, qual foi a consequência? Por isso, a maldição consome a terra por causa de seus erros. E os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Versículo 7. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Qual é a razão por trás de tudo isso? O que eles fizeram? Eles transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança perpétua. Como eles pensaram, não há problema em fazer essas coisas dessa maneira. Todo tipo de alegria, felicidade, paz e contentamento foi tirado deles como resultado de seus pensamentos. Deus registrou todas essas consequências que aconteceram. Hoje, quando olhamos para Jeremias capítulo 6 e Isaías capítulo 24, a lei de Deus, ou seja, a lei de Cristo que Deus estabeleceu para a humanidade, realmente desempenha um papel muito importante espiritualmente, para nos dar paz, felicidade, alegria e nos conceder o eterno reino dos céus. Deus estabeleceu a lei da nova aliança. Portanto, devemos ser aqueles que sempre guardam o sábado e todos os regulamentos da nova aliança, independentemente de qualquer dificuldade que encontremos, não devemos? Isso porque é dito que todo pensamento se torna uma semente. Portanto, como a Mãe Celestial diz, alegrai-vos sempre. Nossas vidas devem ser cheias de alegria enquanto pensamos sobre o nosso futuro de ir ao reino dos céus, não é? Afinal, esta terra é apenas uma cidade de refúgio. Já que a vida aqui não consiste em eterna felicidade, eterna alegria e eterna paz, todos nós devemos viver nossas vidas ansiando e esperando pelo reino dos céus. Está escrito em Isaías, capítulo 24, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Vejamos o versículo 6. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade, reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Isso apenas retrata uma situação sombria. Quando isso acontecerá? A Bíblia nos ensina que quando pensamos, é aceitável desobedecer à lei de Deus, esses resultados inevitavelmente acontecerão como frutos de tais pensamentos. Não devemos focar apenas em coisas como o dia de sábado, a Páscoa, o regulamento do véu e o batismo. Deus sempre nos fornece muitos outros ensinamentos. Hoje, como Deus disse, regozijai-vos sempre, vamos jogar fora toda a tristeza de nossas vidas. Enquanto estamos a caminho do céu, há algum motivo para não estarmos alegres? Irmãos e irmãs, e se vocês fizessem uma viagem pelos Estados Unidos em uma semana? E se vocês viajassem pelo espaço e olhassem para a Terra de uma nave espacial? Como vocês se sentiriam durante a semana? Mesmo que as pessoas ao seu redor falem mal de você, você estará feliz. Mesmo que você diga isso, eu logo irei para o espaço e olharei para este planeta. Vocês ficarão cheios de alegria. É porque vocês têm esperança.
Já que o reino dos céus é um mundo feliz, alegria e felicidade são dadas a nós, mas esta terra é uma cidade de refúgio. Nem tudo o que queremos fazer pode ser feito livremente. Se tudo acontecesse como desejamos, não seria uma cidade de refúgio. Portanto, Deus nos diz que no reino dos céus podemos cumprir tudo o que desejamos e tudo o que quisermos e desfrutar da vida eterna e bênçãos para sempre. Já que podemos fazer tudo no céu, quantos ensinamentos e advertências Deus nos dá através da Bíblia para nos encorajar a sermos aqueles que vivem no Senhor, pensam no Senhor, têm esperança no Senhor e se regozijam no Senhor, seguindo o caminho que foi dado por Deus enquanto vivemos nesta terra? A lei da nova aliança que Deus nos deu é realmente importante para nós. Assim que eles pensaram, é aceitável desobedecer à lei de Deus? Eles quebraram a lei e violaram a aliança perpétua. Como resultado, uma maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados e são levados à condenação, deixando para eles apenas um futuro sombrio. Essa é a razão pela qual todas essas notícias que compartilhamos e pregamos são chamadas de Evangelho, não é? Se as pessoas aceitarem essas boas novas e entenderem corretamente os decretos, regulamentos e leis de Deus, primeiro, elas irão para o céu. Elas receberão o perdão de pecados, a vida eterna e a salvação. Elas herdarão o reino dos céus e se tornarão o sacerdócio real. Deus já preparou para nós o eterno reino dos céus, onde não há nada que não possamos fazer. Por isso, com a esperança do reino dos céus, vamos sempre estar alegres, dizendo: espere e você verá que tipo de lugar eu estou indo. Enquanto estamos nesta terra, as pessoas podem não ter nos reconhecido, mas no céu, os anjos nos dirão: o amor de Deus que vocês sentiram na terra é algo que nunca experimentamos, mesmo que estejamos nas regiões celestiais do reino do céu. Vocês que tiveram essas experiências são realmente incríveis. Deus não nos prometeu dar a glória que brilha como as estrelas para sempre? Devemos focar nossos objetivos nisso e seguir em frente. Quando vocês olham para a terra, vocês veem apenas depressão, ansiedade, maldições e desastres, apenas revelando um futuro sombrio. Mas quando vocês olham para o reino dos céus, sempre há alegria e felicidade transbordantes, sem morte, luto, choro ou tristeza. Não haverá discussões ou maldições também. Lá está transbordando de consideração e amor uns pelos outros. Para entrar nesse mundo, devemos cumprir completamente os decretos, regulamentos e leis da nova aliança que Deus nos deu. A lei que Deus estabeleceu nos guiará a Cristo e a nossa Mãe Celestial, a Nova Jerusalém, e seguindo o Pai e a Mãe, não voltaremos no final ao eterno reino dos céus? Vamos ver a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus se refere à nova aliança. O que acontecerá com aqueles que não guardam e não seguem a lei da nova aliança? Deus os punirá com o julgamento eterno, não concedendo a eles a salvação ou o perdão dos pecados. Da mesma forma, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, está escrito que a punição eterna será infligida. Em Isaías, capítulo 24, diz
que a maldição perpétua consumirá a terra. Jeremias capítulo 6 diz que eles receberão desastres por rejeitar os estatutos e as leis de Deus e que isso é o fruto de seus pensamentos. Alguns dizem que seja o dia de repouso no sábado ou no domingo, não basta servir a Deus em qualquer dia, porque esse dia é tão importante. Ele é importante. É importante e é por isso que Deus até o designou especificamente como o sétimo dia. Hoje, alguns dizem, tudo bem não guardá-lo. Não há problema em guardá-lo apenas quando quisermos. Essa ideia vem do próprio pensamento deles. Não é o pensamento de Deus. Portanto, como fruto de seus pensamentos, eles receberão desastres e maldições, acabando no eterno inferno. Todos esses eventos infelizes são explicados consistentemente por todos os profetas, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento. Nunca se desviem da lei de Deus. Quando vocês vierem ao reino dos céus, vocês entenderão todos os motivos. Vocês não compreendem isso agora, mas o compreenderão depois. Não é verdade que nada que Deus faz é sem razão? Então, vamos examinar brevemente apenas um aspecto sobre o sábado. Vamos dar uma olhada no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 25. Capítulo 22, versículo 25. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. O que os sacerdotes fizeram? Eles transgridem a lei de Deus. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem diferença. Nem discernem o imundo do limpo e dos meus sábados, escondem os olhos, e, assim, sou. Como Deus é tratado? Ele é profanado no meio deles. Mesmo com apenas um ato de não guardar o sábado, Deus testificou sobre isso da seguinte forma: sou profanado no meio deles, eles estão me desonrando e me contaminando muito. Hoje, há incontáveis igrejas e pessoas religiosas ao redor do mundo, como a areia da praia. Eles pensam, Deus realmente faria isso só porque não guardamos o dia de sábado? Porém, isso são pensamentos deles. Deus não está transmitindo os pensamentos dele a nós através do profeta Ezequiel agora? Deus está claramente nos dizendo, estou sendo profanado entre os que não guardam o dia de sábado. Irmãos e irmãs, a lei que Deus nos deu é realmente importante. Se não fosse importante, Deus poderia ter concluído com a lei de Moisés. Mas, em Miqueias capítulo 4, vemos a lei sendo proclamada mais uma vez, não é? Não é a lei do Monte Sinai, mas a lei que Deus proclama de Sião. Já que devemos permanecer continuamente dentro da lei e guardá-la, o que a Bíblia diz que Cristo é para sempre segundo a ordem de Melquisedeque? Está escrito que ele é o sumo sacerdote para sempre. Se não houvesse sacrifícios, não haveria necessidade de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote não está lá por causa dos sacrifícios, ou seja, o culto que devemos guardar. Está escrito que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é temporário e depois desaparece? É dito que dura para sempre e nunca desaparece. Então, todos nós devemos compreender que a lei de Deus nunca desaparecerá. Mas existirá para sempre assim, não é? Porém, quase todas as igrejas dizem em uma só voz, não precisamos disso. Se você ler Mateus capítulo 7, versículo 21, para aqueles que dizem isso, Deus diria, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em outras palavras, Jesus disse, fiquem longe de onde estou. Já que Jesus habita no reino dos céus, para onde mais alguém pode ir se ela ficar longe de lá?
Portanto, podemos ver como a lei de Deus é imensamente importante para nós, não podemos? A lei de Deus ilumina os nossos olhos, renova as nossas almas e liberta as nossas almas do pecado, para que possamos voltar ao eterno reino de Deus. Ela tem um poder incrível. Porém, embora seja natural guardarmos o sábado, a Páscoa e todos os regulamentos da nova aliança, as pessoas do mundo acham isso estranho. Por que eles vão à igreja no sábado em vez de no domingo? Por que eles guardam a Páscoa em vez de celebrar o Natal? Todas as leis que guardamos vêm inteiramente dos ensinamentos de Deus. Portanto, Deus se refere àqueles que guardam as suas leis como meu povo. E até prometeu perdoar todos os seus pecados e não se lembrar mais deles. Vamos ver no livro de Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está o que está em seus corações. Não é a lei de outra pessoa, mas a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para... quanto tempo? Todas as gerações. A quem essas palavras abençoadas são dirigidas? Deus deixou essas palavras abençoadas para aqueles que guardam a sua lei, as pessoas que estão dentro da lei da salvação. Vamos ver Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se alguém não tem a lei de Deus, certamente não é do povo de Deus. Assim, de acordo com o livro de Filipenses, onde está a nossa cidadania? As pessoas cuja cidadania está no céu certamente se apegam à lei de Deus. O sábado não é um mandamento de Deus? E a Páscoa? Deus também nos ordena guardá-la. Deus ordenou a observância da Páscoa em Êxodo capítulos 12 e 13. E em Lucas capítulo 22, vemos Jesus que desejou guardar a Páscoa junto com Pedro e João. Vamos continuar com o versículo 34. Vejamos o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois, o que ele fará? Perdoarei as suas iniquidades. Através do que Deus perdoará a iniquidade deles? Através da lei de Deus, que é a nova aliança. Pois, perdoarei as suas iniquidades e... o que mais ele fará? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Foi Deus quem nos deu este ensinamento. Também é Deus quem nos ordena a guardar a lei. Porém, é sempre Satanás quem nos diz para não guardá-la, falando contra Deus. Como fruto de seus pensamentos, eles estão caindo no abismo da eterna destruição. Para o restante da descendência da mulher, que fez o voto de seguir os decretos, leis e regulamentos de acordo com os seus ensinamentos até o fim, Deus prometeu colocá-los acima de todas as nações. Vamos abrir o livro do Êxodo, capítulo 20. Vejamos o capítulo 20, versículo 8.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor, o que ele fez, abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus abençoa todos que guardam o sábado. Além disso, Deus santificou o sábado e, através do sábado, Deus está nos conduzindo à santidade. Ao examinar essas palavras, podemos entender claramente se devemos guardar as leis, decretos e regulamentos de Deus ou não. Irmãos e irmãs, está tudo bem não guardá-los? Sem dúvida, devemos guardar os decretos, regulamentos e leis de Deus. Se as pessoas se desviarem disso, Deus as punirá quando ele aparecer em chama de fogo no último dia. Em Isaías capítulo 24, está escrito: grandes desastres cairão sobre eles, assombrando o mundo inteiro. Deus nos ensinou essa lição e trouxe a verdade da nova aliança para nós nesta época, não foi? Vamos para o livro de Oséias, capítulo 8. Vejamos o livro de Oséias, capítulo 8, versículo 12. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como eles os consideravam, como coisa estranha. Qual é a razão para isso? É o fruto dos seus pensamentos. Porque Deus continuaria a ensinar intensamente à humanidade através dos profetas, em muitas páginas da Bíblia, sobre coisas que são irrelevantes e inúteis, especialmente por centenas ou milhares de anos? Embora Deus tenha fornecido suas leis para a humanidade, eles sempre as consideraram como algo estranho. Que importa se o dia de repouso é no sábado ou no domingo? Não seria melhor celebrar o Natal para comemorar o nascimento de Jesus? A Páscoa é tão desconhecida, eu realmente preciso guardá-la? Já que eles se apegam aos seus próprios pensamentos como esses, qual é o resultado? O eterno reino dos céus será dado a eles? Neste momento, as pessoas do mundo podem não entender o significado do sábado ou da Páscoa da Nova Aliança que nós guardamos. Mas Deus prometeu colocar todos os seus filhos em Sião na posição mais alta, acima de todos os povos, uma posição que até mesmo os anjos no céu invejam. Vamos ver o livro do Êxodo, capítulo 15, onde está escrito que Deus estabeleceu a lei para nós. Vamos ver o livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali o que ele deu: estatutos e uma ordenação. O que Deus deu para eles? As leis, regulamentos e decretos de Deus. Para toda a humanidade e para os pecadores celestiais que vivem na cidade de refúgio espiritual, Deus nos concedeu todas as verdades da nova aliança. Portanto, vamos pregar corretamente o sábado e a Páscoa a todos no mundo. Vamos pregar diligentemente para que o futuro deles seja o eterno reino dos céus. E enquanto estudamos seriamente a palavra de Deus, vamos sempre viver uma vida de alegria. Nesta terra, nós esperamos pelo reino dos céus e corremos em direção a ele. Já que olhamos para o reino dos céus, que dor ou tristeza pode haver? O reino dos céus está sempre diante dos nossos olhos. Alguém uma vez contou essa história. Se você colocar um punhado de sal na água, ela ficará salgada ou sem sabor? Pode ser salgada ou sem sabor.
dependendo da capacidade e do tamanho do recipiente. Se você colocar um punhado de sal em um pequeno copo e enchê-lo com água, a água com certeza ficará salgada. Porém, se você colocar um punhado de sal em um grande lago, a água ficará salgada? Quase não terá efeito. Da mesma forma, embora haja dezenas de milhares de obstáculos que impedem o nosso caminho para o reino dos céus nesta terra, se o vaso do nosso coração for grande, podemos facilmente aceitar todas essas coisas. Porém, se o vaso do nosso coração for pequeno, não podemos deixar de ser afetados. Mesmo que haja vários obstáculos que bloqueiem o nosso caminho da fé, podemos sempre estar alegres se pensarmos primeiro no eterno reino dos céus, certo? Deus Elohim abriu o caminho da salvação e nos concedeu o perdão de pecados. Eu dou eterna graça e glória a Deus Pai Cristo, Ansan-Ron, e a Mãe Celestial Nova Jerusalém. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.